Boa noite, Érica. Seja bem-vinda. Estamos começando um pouco atrasado hoje, mas nós vamos começar. Esperar só o nosso irmão Jair chegar para a gente começar. Bel, seja bem-vinda, Bel. Boa noite, Bel. Seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença, irmão. Hoje o nosso estudo vai ser sobre o advento do Espírito de verdade. Chegou nosso irmão Jailson. Jailson, eu acho que é a sua internet que está baixa ou é a minha, uma das duas. Porque já tentei colocar você ao vivo e ainda tá conectando. Vamos aguardar, né, para ver. Edson, nosso irmão Edson lá do Madre Teresa. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, viu, pela tua presença, meu irmão. Chamar de novo, Jair, para isso dar certo. Agora sim, agora deu certo. Demorou, mas conectou. Com certeza. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Seja Me... bem-vindo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. Eu sou quem agradece. Eu que tenho que agradecer pelo convite. Peço perdão pelo atraso. A gente E teve que eu, largar um pouco mais tarde para concluir um trabalho que eu precisava concluir hoje. Aí a gente sai mais tarde, você pega um ônibus mais tarde, o trânsito também não. Mas, é, graças a e Deus, eu a gente conseguiu chegar lá. Pois é, e Em eu tempo. também não teve como eu começar na hora certa, porque a gente estava na casa de meu filho, porque hoje, sexta-feira, minha nora passa as 24 horas no hospital, na UTI, trabalhando. Aí a gente vai ficar lá para eu poder trabalhar, não sabe? Uhum. Mas a gente chegou atrasado, deu certinho. Eu atrasado 10 minutos, você 10 minutos, 10 12 minutos. Pronto, mas É, chegamos. Isso aqui é então, importante, né? então a gente vai falar, eu já fixei aí, você pode olhar que eu já fixei o tema, Isso. e a gente vai fazer, eu vou fazer a prece inicial, já isso, aí você, quando você estiver falando no estudo, no decorrer do estudo, no final, você faz a prece final. Ou a Ok, gente chama perfeito. alguém, ou a gente chama alguém, você é quem decide. Perfeito. Na conclusão, a gente vê o que faz. É, então, pessoal,
Quem desejar fechar os olhos, quem desejar também colocar um copo com água perto do celular, do notebook, fica à vontade, que a espiritualidade vai fluidificar a água. Senhor Deus, Pai de misericórdia infinita, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos em Teu santo nome, Senhor, através de uma tecnologia, através de aparelhos que nos permitem esta união, esta interação. Muito obrigado, Senhor, por essas oportunidades, por essa tecnologia maravilhosa, Senhor, que nos permite estar conversando uns com os outros. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por este momento. Que o Senhor esteja no meio de todos nós, durante esta live, depois e para sempre. Que Maria Santíssima, nossa mãe querida, nos proteja, nos abençoe. Que o nosso irmão Jailson, na noite de hoje, seja agraciado com a inspiração divina, para que as suas palavras saiam de fácil entendimento para todos que vão acompanhar e os futuros que irão assistir. Muito obrigado, queridos e amados irmãos. Benfeitores amigos, irmãos amados, que nos acompanham nos trabalhos espirituais, que a paz esteja em nossos corações e permaneça para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Jair, eu vou ler aqui o nome das pessoas que estão presentes para a gente começar. Perfeito. Nosso irmão Edson, lá do Madre Teresa, Sociedade Espírita Madre Teresa de Calcutá, já. Esse é um centro espírita lá em Jericó, Paraíba. Jericó. E ao qual eu faço parte também desse centro espírita. E o Ivanaldo também? Ivonaldo é o Franciscano Xavier. Franciscano Xavier, né? Uhum. Então, Perfeito. lá o Madre Teresa tem um trabalho lindo, maravilhoso. Trabalho de sopa muito, muito grande. Eles já estão mais ou menos com uns 200 litros de sopa já. De 15 em 15 dias eles fazem esse trabalho lindo, maravilhoso. É um projeto da Casa Espírita com o auxílio dos irmãos Preto Velhos, que eles fazem um trabalho lindo, viu, Jair? Só por vendo. Isso é muito bom. Nossa irmã Francisca, nossa irmã Pérola, que é a nossa irmã Elizabeth. Bem-vinda, Elizabeth. Isso. Eu vi aqui, se eu não me engano, Helena é minha irmã. É minha irmã caçula. Pronto. Então, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos. E vamos começar, né, meu irmão Jair? Vamos começar, né? Deixa eu abrir aqui. Fica à vontade, irmão. Deixa eu abrir aqui no notebook, porque para ler no livro a gente... Eu vou abrir também o meu Instagram aqui, porque eu vou acompanhando o pessoal, comentando e vou comentando com eles pelo computador. Pronto, perfeito. Eu vou abrir aqui o Evangelho aqui para a gente ler. E como a gente se atrasou, não deu tempo, aí o computador também é lento para iniciar e a gente termina, então, perdendo alguns segundos preciosos do nosso trabalho, né? Mas faz parte da tecnologia. Né? Então o nosso tema hoje está lá no capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Cristo Consolador, e está nas instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade. Então, esse é, eu acho, o capítulo mais curto que nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então nós temos aqui 4 mensagens, né, do
o Espírito de verdade. E aí, segundo os pesquisadores, né, na realidade, essas mensagens elas foram ditas por Jesus, né, mas que o Sr. Allan Kardec, sendo um homem de muita prudência, né, ele colocou o Espírito de verdade. Porque, inclusive, quem se pronunciou, né, disse que é o Espírito de verdade, como está lá em João, né, que viria o Espírito de verdade para nos esclarecer, para nos orientar, nos revelar, né, coisas que há 2000 anos atrás nós não compreenderíamos. Então, hoje a doutrina espírita está aqui para nos ajudar a nos trazer profundos esclarecimentos acerca da vida e de quem somos nós. Né? Porque até então, nós não tínhamos um conhecimento de quem éramos nós, o que é a vida, né? Por que da vida, porque a gente vê em torno de nós tanta desigualdade, porque a gente vê pessoas, crianças nascendo em saúde perfeita e outras já com determinada enfermidade, outras com algum problema de ordem física. Tudo isso é fatos incompreensíveis para nós, né? E que a gente sempre se questiona, mas por que a vida é dessa forma? Por que nós temos uma determinada situação e outro vem uma situação de penúria, de lastimã, com estado de saúde por que razão? Né? Porque como se nós entendemos Deus, né, como justo, bondoso, misericordioso, benevolente, por que tudo isso? Então, e a doutrina espírita ela veio nos trazer esse esclarecimento. Então, a primeira mensagem que está no capítulo 6, nos traz, pronto, agora eu não abri, agora eu vou colocar em letras maiores para poder então ler, né? Pronto. Então a primeira mensagem, interessante que ele vem: venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Vamos colocar aqui, filhos de Israel, isso é uma questão de ordem meramente geográfica, né? Porque como Jesus peregrinou por toda aquela região, né? Então até hoje os nossos irmãos evangélicos dizem, né, a nação de Israel, a nação do Senhor, que é Israel. Não, a nação do Senhor somos todos nós, os filhos de Israel somos todos nós. A referência de Israel dá-se em razão da peregrinação de Jesus por toda aquela região. Então, aí ele continua: escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reúne feixes, o bem em feixes, o bem espaço no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que os sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredá-lo pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas dos que já não vivem na terra, aclamar, orai e crede. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada
e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Olha que mensagem. Pode crer. Né? Né? Uma mensagem bastante profunda para todos nós. Né? Exato. Porque, Hoje, né? já aí a gente percebe já isso entre linhas, ou escancaradamente, Jesus falando nessa mensagem. Tu já percebeu, Jair? Exatamente, não, mas né, a gente vai perceber, né, nitidamente que essa mensagem é uma mensagem de Jesus. É. Saúde. Perdão, gente. Né, que essa mensagem é uma mensagem de Jesus. E como eu disse, É. o Kardec ele foi extremamente prudente na sua, quando ele colocou o espírito de verdade, porque ele assim o disse, não, é o espírito de verdade. Né? Porque se Kardec coloca, por exemplo, Jesus, Kardec ia ser excomungado, porque na época a Igreja Católica mandava e desmandava no mundo. Mandava prender, mandava assaltar, mandava matar e fim de papo. Era a senhora do mundo, fazia o que quiser. Então, imagine você, né, e o que seria nos dias de hoje, por exemplo, nós afirmávamos, não, essa mensagem é a mensagem de Jesus, que Jesus deu para Kardec. Seria um verdadeiro reboliço né, ante as religiões. Então, Kardec, extremamente prudente e responsável, não. O espírito de verdade. Né, porque o espírito sopra onde quer, não é verdade? Então, ele foi prudente nisso aí, mas a gente observa nitidamente pela mensagem que nos é revelada de que essa mensagem, né, ela vem do nosso Senhor Jesus. Né? Do nosso Senhor Jesus. Ela vem retratando realmente todo o seu trabalho e nos alertando profundamente. Gente, eu vim, mostrei-lhe o caminho, a verdade e a vida, mas vocês se desviaram. Aquele caminho apertadinho, aquela porta apertadinha que vocês poderiam se conduzir para encontrar a vida, uma nova vida, se transformarem. Mas vocês preferiram o quê? O largo, espaçoso caminho da perdição. Perdão, gente. É porque eu tomei banho agora há pouco e o ventilador está ligado aqui, porque senão o calor é tremendo, aí a gente começa então a respirar. Então, ele vem nos trazer, ora, vocês se perderam no caminho. Mas agora eu trago para vocês maiores esclarecimentos. Trago essa doutrina, não mais será mais profetas, nem apóstolos, não. Serão criaturas iguais a vocês, que virão trazer, revelar-lhes a verdade do mundo espiritual. Não será mais santo, ou apóstolo, ou profetas, não. Mas criaturas comuns como vocês, que adquiriram o conhecimento e a razão. Jair, E que você prefere interagindo com os meninos? Eu vou lendo aqui. pronto, por não, você pode se tiver algum questionamento, alguma Tem colocação, pode ficar à vontade para, viu, o para irmão colocar, Edson. tá? O irmão Edson já fez uma colocação aqui. Ele se falasse que era Jesus, na mesma poderia gerar grandes conflitos com a Igreja Católica. Sem sombra de dúvida. É como eu falei, né? Na época de Kardec, né, 1800 e pouco, a Igreja Católica era a poderosa do mundo. Era poderosa. Eram considerados os emissários de Deus na Terra. Então, o que eles dissessem, o que a Igreja Católica determinasse, ninguém ia contra, não, porque é aquilo. Padre, bispo, não, nós, emissários de Deus na Terra. E que julgavam cada um do jeito que queriam. Então, imagine você, isso foi bem colocado, o que seria, né? O Kardec ia ser excomungado, ia ser queimado vivo. Kardec ia ser queimado vivo. Né? Porque Kardec, na época, Kardec já sofreu perseguições. Imagine se revelar, não, essa mensagem é de Jesus. Ah, meu amigo, olhe,
ia ser realmente uma situação bastante crítica para ele. Então, a prudência, a responsabilidade, ele, um homem de ciência, bastante conhecedor daquilo que ele estava trazendo ao mundo, né? E só o impacto do que ele trouxe quando ele lançou o livro dos Espíritos, que foi um profundo. Imagine você, quando ele lançasse o Evangelho segundo o Espiritismo, e nessa mensagem, não, essas mensagens foi Jesus que veio aqui e se pronunciou e se fez. Então, ele realmente foi muito prudente, muito responsável nisso aí, porque dentro do conteúdo que da mensagem, ele nos revela, né, em linhas perfeitas de que realmente é ele que traz a mensagem. Para que houvesse uma convicção de que, olha, este é um trabalho sério, Kardec. É um trabalho de responsabilidade. Então você precisa ser prudente, precisa ser responsável. E ele compreendeu perfeitamente a importância do seu trabalho quando ele lançou o Livro dos Espíritos, e mais todas as obras, a importância que tinham cada uma delas para aumentar o nosso conhecimento com relação à doutrina espírita. Aquilo que estava sendo revelado pelos Espíritos. No livro Espírito de Verdade, né, na psicografia de seu Francisco Canto Xavier, Valdo Vieira, essa mensagem, que é a primeira mensagem né, que é o item 5, né? Então, Dr. Bezerra de Menezes, é uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. Ele diz assim: problemas do mundo. Olha, o mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teoria nas escolas filosóficas, teoria nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita, que a desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Então, todos os problemas que nós enfrentamos, que a humanidade enfrenta no mundo, e a gente tem essa compreensão de que esse mundo é um planeta de provas e de expiações. E que tudo isso, todo esse tumulto que ocorre no mundo, né, está exatamente porque a nossa relação, perdão, a nossa relação com Deus, a nossa relação com Jesus, né, ela se encontra bastante distante.
a compreensão, a interpretação correta dos seus ensinos está equivocada. Jair, Pois não? Álvaro fez 2 comentários aqui. Pois não, fica à vontade. Pode. O primeiro, ele diz assim, deixa eu ver o primeiro. Vocês acham que naquela época a religião católica não aceitava o que a espiritualidade mostrava a Kardec? Eu acredito que seja uma pergunta, ele esqueceu de colocar o sinal. Uhum. Aí a outra ele diz assim, vocês acham que a espiritualidade começou a aceitar depois da vinda de Chico Xavier? Deixa eu conectar. Porque é o seguinte, se for uma pergunta, Álvaro, o Chico Xavier, todo mundo sabe, né, Jair, que ele teve uma influência muito grande no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Teve uma grande contribuição, né, para a doutrina espírita. Isso é, né? Agora, no primeiro questionamento do Álvaro, né? Então, por exemplo, não existia o catolicismo. A religião católica ela é obra do homem. Tá? Não existia catolicismo, não existia religiões. Não existia né, todo o ensinamento através do profeta, mas que, com relação, por exemplo, à reencarnação, isso era absolutamente natural. Era um conhecimento natural que se tinha. Então, o que hoje a doutrina espírita traz de esclarecimento, na época de Jesus, era algo absolutamente natural. Então, a grande questão que havia era que é o que ocorre no mundo hoje. Houve esse embate entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes, e hoje há uma busca imensa de se ter as igrejas lotadas, em busca de pessoas. Não de evangelizar, de mostrar o caminho, mostrar a verdade e a vida. Então a gente tem visto muitas coisas equivocadas em diversas instituições religiosas. E isso foi que Jesus combateu na época. Porque o que é que ocorria naquela época? Né? E que continuou ocorrendo durante o período da Igreja Católica. Né? Ora, você pecou? Opa, pequei. Então você ia lá no templo. Qual foi o seu pecado? Então, você teria que pagar de acordo com o seu pecado. Se o seu pecado era um pecado pequenininho, não tem problema. Você levava lá um cordeirozinho, uma ovelhazinha, mas se seu pecado é maior, você tem que levar um boi. Pronto, a partir dali acabou-se, amigo. Você voltava novamente à sua vida pecaminosa. E dava-se as ofertas lá, no gasofilácio. Então, quem tinha muito, dá abundantemente. E Jesus procurou combater isso. Porque o que ele viu naquilo ali é um verdadeiro comércio. E aí, então Jesus, ele se tornou um quê? Um subversivo, um agitador, porque ia de encontro aos doutores da lei, aos sacerdotes. Porque a nossa vida, a vida humana, nós que vivemos aqui, o poder fascina. O poder fascina. Outrora e hoje também. Então fascina as pessoas. E isso em qualquer instituição, seja ela questão de ordem religiosa ou profissional, seja ela em qualquer área que for. Então Jesus combateu esse tipo de situação, porque não transformava, não evangelizava ninguém. Então
Então, a grande preocupação de Jesus para conosco era fazer com que nós pudéssemos ver Deus de outra forma, compreender Deus, porque até então aquele Deus era um Deus extremamente bruto, violento, justiceiro, e que até hoje, veja bem, até hoje a gente ainda tem esse conceito. Quando Jesus fala, nesse primeiro texto que nós lemos aqui, que ele fala que nós nos desviamos por aí, porque até hoje, quando alguém faz algum mal, a pessoa se sente ofendida, e quando aquela pessoa tem uma situação avessa, né, em que quem se ofendeu vai se sentir vingado, né, vai se sentir vingado, aí diz, olha, Deus é justo. Então, há muitas pessoas que ainda colocam Deus como um servo. Ah, não, fulano me feriu, não tem nada não, Deus é justiceiro e ele vai também ser ferido, ele vai sentir a mesma dor. Ainda tem esse conceito. E Jesus procurou, não. O Deus, a primeira, e ele mudou, ele chamou de Pai, não chamou nem de Deus, Pai. Pai nosso, Pai nosso. Ele não disse apenas meu Pai, ele disse Pai nosso. Quando ele nos ensinou a orar, Pai nosso, ele não disse meu Pai não, Pai nosso. Então, vejam, mais de 2000 anos, 2021 anos, ainda não compreendemos a mensagem de Jesus. E se nós observarmos em Moisés, né, qual o verbo do primeiro mandamento? Amar. O verbo do primeiro mandamento não tem não. Temerás o Senhor teu Deus, não. Amarás. Amarás. Amar a Deus. Não há nos 10 mandamentos nada que não temerás a mim, o teu Deus. Não. Está em amar a Deus. E os demais mandamentos é a nossa relação para com o nosso semelhante, não prestar falso testemunho, não matar, não furtar, não desejar, não cobiçar. Na época de Moisés, não compreendemos isso. Então, vejam o quanto nós, em humanidade, que aqui estamos nesse orbe, o quanto nós temos ainda que evoluir, que progredir dentro desse conhecimento. Por isso, essa mensagem que está aqui, no item 5, e ele no item 6 ele diz o seguinte: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que eleve a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso suco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Não estamos sós, não estamos esquecidos. Jesus continua trabalhando ardentemente em prol de todos nós. Continua sendo o mesmo de outrora. O que nós necessitamos é descrucificar Jesus. Nós ainda visualizamos o Jesus crucificado.
Não, nós temos que descrucificar Jesus e perceber que Ele está aqui ao nosso lado, junto de cada um de nós. Eis porque Ele disse, onde houver dois ou mais, eu estarei presente. Onde nós estivermos comungando em bons pensamentos, em boas vibrações, através do amor, através do respeito, Ele se fará presente. Então hoje, nós temos toda essa pleide de espíritos que foram criaturas como nós, que erraram, que cometeram delitos, que sofreram para aprender esse evangelho, mas que hoje vem nos auxiliar, nos orientar, nos mostrar a continuidade da vida e a necessidade que nós temos, né, de compreender, internalizar esse evangelho para que nós possamos nos tornar criaturas melhores. Então somente isso. Então somente isso, nos tornar criaturas melhores. Para que nós possamos, no porvir, executar esse trabalho que essa espiritualidade de hoje está exercendo. Porque a vida, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, não cessa. O trabalho não cessa. O aprendizado não cessa. Nós não sabemos absolutamente nada. Nós não sabemos absolutamente nada do que é a vida. Sabemos isso que nós estamos experienciando. Jair, eu vou ler uns comentários aqui para a gente interagir com o pessoal. Nossa irmã Pérola, que é a Elizabeth, disse, gosto por demais de ouvir seus ensinamentos, irmão. Aí o nosso irmão Álvaro, vocês acham que isso aqui eu já li. Que mais? Deixa eu ver quem foi mais. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Álvaro. Sim, irmão. A Pérola disse, sim, irmão. Vou a única vez que Jesus se revoltou, não quero comércio na casa de meu pai. E essa passagem aqui, ela é muito polêmica, porque Jesus, um homem doce, afável como Jesus jamais iria meter um chicote no povo com azorrar na ponta do chicote. Jesus não faria isso. Então, vamos mais comentar aqui. Às vezes, ele falava paizinho, nossa irmã Elizabeth. Elizabeth. Obrigado, Elizabeth. Álvaro, como vocês vê hoje a doutrina espírita para a evolução nossa? Como vocês vê a doutrina espírita para a evolução nossa? Bom, a sua pergunta é bastante pertinente, Álvaro. Né? Nós temos, a gente tem que ter o que a doutrina nos proporciona é ampliar a nossa capacidade de entendimento. A doutrina espírita ela tem um papel preponderante na humanidade. A gente começa a se identificar com facilidade. Particularmente eu, por exemplo, eu quando li a primeira vez que eu peguei o livro dos Espíritos, para mim não tem absolutamente nada de novidade. O que a doutrina espírita nos traz, nos revela, não tem nada de novidade. Provavelmente de um conhecimento, né, anterior que eu tinha disso e que não tive dificuldade. O que nós precisamos entender
neste papel que a doutrina espírita realiza na humanidade, é que ele é um papel feito um conta-gota. Você vai ali, gotinha. Então, eu vejo alguns comentários de alguns irmãos que falam, mas não, como é que as pessoas não compreendem isso? É que a doutrina espírita está revelando. 2000 anos que Jesus esteve aqui, nós não compreendemos o seu evangelho? Como é que vão entender a doutrina espírita? Se ao longo do processo de evangelização que todos nós tivemos, foi através da Igreja Católica e através da Igreja Protestante, em que tudo isso que a doutrina espírita está nos trazendo, né, isso eram coisas abomináveis, eram coisas demoníacas. O médio era como se tivesse demondiado. Eu vi, essa semana passada mesmo, do seu Edir Macedo, me perdoe o comentário, mas, por exemplo, alguém filmou uma sessão e ele estava lá com... Alguém estava mediunizado, não sei se realmente estava ou não, mas estava chamando lá diabo, diabo. Olha, veja o conceito. Então, você compreender essas verdades que a doutrina espírita nos traz, né? Tem muito espírita que não aceita. Tem muito espírito que vai, fica lá sentadinho, assiste a palestra, toma água fluidificada, toma o passe, mas continua sendo a mesma criatura. É o preconceito, né, Jair? Tem muito preconceito. Demais, né? Então, essa questão, Álvaro, né? A doutrina espírita, ela é fazendo a semeadura para o porvir. E esse porvir, aqui há 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, o tempo é de Deus. Né? Então, o meu trabalho, o trabalho que cada um tem de cada criatura é procurar a compreensão e o entendimento deste evangelho e se tornar uma criatura melhor. Mas a doutrina espírita, ela toca num ponto em que ninguém gosta. Porque ela fala da reforma íntima. Exato. Aí eu digo sempre que ela coloca o dedo na ferida. Aí sabe qual é a resposta? Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Por quê? Pau que nasce torto não se apruma, né? Esse conceito, mas sabe por que esse conceito? É porque, como eu disse, nós fomos evangelizados pela Igreja Católica e pela Igreja Protestante para a gente esperar em Deus. Espera em Deus. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai te mudar. Deus vai te transformar. Ele está o tempo todinho a teu lado. Agora, tu quer ficar sentado e não quer fazer esforço em ser uma criatura mais paciente, mais tolerante, não está reclamando, não está resmungando da vida? Quer o quê? Que Deus venha com a varinha e cordão e plim, pronto. A partir de agora, você é uma nova criatura agora. Não, meu amigo. É você que tem que batalhar contra esse monstro interno que tem dentro de você e exterminar ele. Deus está te auxiliando, Jesus está te auxiliando. Teu anjo guardião, teu mentor, tem uma pleide de espíritos, irmãos, irmãs, amigos que amam, te querem bem, querem o teu melhor. Agora, se você não se esforça, não muda, amigo. Então, esse é o papel preponderante da doutrina espírita para todas as criaturas. Para todos, independente de religião. Quando entenderem esse conceito de que o Evangelho de Jesus, ele trabalha na tua reforma, aí sim, aí a gente vai começar a mudar quem somos. Esse é o papel preponderante que a doutrina espírita ela vem divulgando através do tempo. Agora teve um outro ponto, não foi que o Álvaro colocou, né, como você vê a doutrina espírita, o quê? Deixa eu ver aqui. Ele colocou, temos que ver Jesus como salvação. Exato, mas ele é o nosso salvador. Entendeu? Ele é o nosso salvador. Nós não vamos encontrar caminho, verdade e vida
que não seja através dele, mas não da pessoa. Mas Exatamente, Jair. não é a pessoa, é o ensinamento, o legado que ele deixou para nós. Modelo e guia. Modelo é a referência que nós temos e o guia é aquele em que a gente vai seguindo. Esse sim. E Não, ele, e ele não tem nenhuma religião, não. não. Jesus não tem nenhuma religião. Jesus não pregou religião nenhuma. Ele pregou o amor entre as criaturas. O respeito, a solidariedade, a benevolência, a caridade de um para com todos. A confiança na vida, a confiança em Deus, em suportar as dificuldades e as provações da vida. Então, como eu disse, nós vivemos referência do Cristo que está lá na cruz. Não tira o Cristo da cruz, descrucifica Jesus. Elizabeth diz assim: somos trabalhadores do Mestre Jesus. Plantamos a semente, mas não sabemos quando vai germinar. Wilton, boa noite, meu irmão. Obrigado pela sua presença, meu querido. Aí ela faz um comentário com mais Aldenice. Aldenice, seja bem-vinda, minha irmã. Bom dia. Eric Ela, Florencio, bem-vindo, Eric. Obrigado pela sua presença. ela diz, Aldenice, boa noite, amada. Jesus te abençoe. O Evangelho é maravilhoso o ensinamento. É verdade, Elizabeth. O que mais aqui? Amai o Minha amiga, próximo como a si mesmo. minha amiga Lila Alencar, bem-vinda, amiga. Saudade de você. Seja bem-vinda. Mas né? Então, nós vamos perceber, dentro desse contexto que nós conversamos aqui, né, se essas mensagens, que são 4 mensagens, que está lá intitulada como Espírito de Verdade, né, e que a gente vê em todo o seu contexto que ela representa a mensagem de Jesus, a renovação da sua mensagem para todos nós, nos mostrando que, meus irmãos, agora vocês vão ter mais esclarecimento. Porque todos aqueles que antecederam Jesus vieram sob a sua orientação, sobre a sua instrução. Em todas as religiões no Oriente, sejam Buda, Confúcio, sejam todos eles, vieram sob a orientação de Jesus. Proporcionar o ensinamento levado à capacidade da criatura absorver. Moisés veio sobre a orientação de Jesus, mas ele precisou utilizar-se de uma lei civil punitiva porque havia necessidade. Imagine, por exemplo, na época de hoje, se nós não tivéssemos a lei aí civil regulando a lei trabalhista, a lei imobiliária, regulando tudo. A bagunça estava grande. Não é verdade? Então nós precisamos de uma lei. Assim como Deus tem a sua lei, uma única lei. Uma única lei de Deus, só tem só um verbo. A lei de Deus é apenas um verbo, amar. Não tem parágrafo, não tem isso, não, é só amar. Pronto. Então, enquanto nós não conseguimos praticar esta lei, a gente vai continuar penando, a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar batendo cabeça, até o momento em que a gente se determinar a mudar. Aí a vida se transforma. Né? Então, a nossa vida se transforma. Aqui nós temos uma mensagem. Então, já no item 7, olha o que ele diz. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos.
venham salvá-los. É muito forte, viu isso? Né? É muito forte. Né? É. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Este fardo sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas, quase sempre mortais. E isso, olha, veja a profundidade disso. É mesmo. Né? Olha, este fardo sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e vos abrem chagas quase sempre mortais. Já pensou? Isso é forte, essa Não é colocação. verdade? Quando a gente... Aí vamos nos transportar para o mundo espiritual agora? Então, o tormento, a dor ranger de dentes. Por quê? Exatamente por conta disso. Isso é muito interessante, isso que você falou agora. Vamos nos transportar para o mundo espiritual. Porque é no mundo espiritual onde a gente sente tudo. Não tem o corpo para diminuir os Não, impactos. não. A dor ela é muito mais forte e muito mais profunda. Aqui eu sinto a dor, eu tomo um analgésico. Alivia a dor. Mas no mundo espiritual, o que vai aliviar a minha dor é praticar o verbo amar. Esse verbo amar significa o quê? Acima de tudo, perdoar. Aí eu guardo, quando eu aí nos transportando para o mundo espiritual, ele diz, aonde haverá choro e ranger de dentes. Mas é porque Deus vai nos punir, vai nos castigar? Não. Porque tudo isso nós construímos em nós. E ele se torna de uma forma tão profunda quando você odeia, quando você realmente persegue alguém, quando você sente raiva profunda, você está simplesmente se destruindo, você se destrói e não se apercebe. E aí, quando a gente desperta lá no mundo espiritual, com tudo isso, a gente vê, vamos sentir, como você bem disse, Marcos, muito mais profunda essa dor e esse sofrimento. Verdade. Eu me lembrei agora eu só peço para gravar o nome dos livros, mas um livro de André Luiz, eu não sei se é Os Mensageiros ou é Libertação. Que narra exatamente... Enquanto você lembra, eu vou ler 2 comentários de Elizabeth. Não, pois não, pode ler que depois eu vou contar a história para a gente compreender bem isso aí. Ela diz assim, Gandhi saía bar, Gandhi sai bar, Chico, Madre Teresa e muito mais ensinaram também que o segredo é amar o próximo. Plantamos espinhos e queremos colher alface. Não dá. Realmente não dá. Pode continuar, é feito eu aqui, olha. Né? Não é à toa que o nome da minha esposa é Rosa, né? Então a rosa, né, embeleza, perfuma. Eu sou o espinho. Eu sou ainda aquela criatura que fere, que maltrata, que machuca. Você está poética hoje, viu? Entendeu? Então, né, então ela é a rosa que embeleza tudo, perfuma, né? Eu não sou o espinho ainda, eu sou ainda
né? O espinho fere, né? Machuca, maltrata, né? Mas esse ponto que nós colocamos, né? Transportar para o mundo espiritual, então eu não me lembro o nome do personagem, mas o que era a história desse personagem? Era André Luiz narrando, e que uma jovem, né, eles foram visitar um determinado, e uma jovem estava lá sob um problema Não é obsessivo Sergismundo, profundo. não? Não é Sergismundo, não? Eu não me lembro, eu não consigo, não consigo guardar bem o nome desse, né? Então, uma jovem que estava num processo de obsessão muito profundo e que tinha esse espírito que ele era dono de uma falange. E os espíritos temiam a ele, os outros eram subordinados e temiam a ele, né? Então, André Luiz, mais foi uma equipe que foi paulatinamente seduzindo esses espíritos para começar a abandonar aquele processo de obediência. Porque eles se revezavam lá o tempo todo. E a moça era prostrada dentro da cama, mas todos eles temiam que o soubesse, porque ele era bravo, era violento, né? E todos temiam. Mas eles foram conseguindo e foram arregimentando esses espíritos para mudar, e foram resgatando eles, né? Transportando ele para... E até que chegou um ponto que realmente chegou a notícia. E ele realmente soube. E ele, quando chegou bravo lá, violento e tudo mais, né? E querendo, porque ele era, não sei se foi um caso de amor, não sei, mas ele... E o que acontece? No frigir dos ovos, no encerrar dessa situação. Quando ele chega bravo, violento, querendo satisfações, chega a mãe dele. E a mãe dele chega e faz uma prece. E na prece que a mãe faz, ele simplesmente desaba. Vixe. Eu acho incrível já esse choque. Veja o que é o amor. Veja o que é o amor. Que destruiu todo aquele sentimento que ele tinha de perseguir aquela... E foi resgatado. Já eu não sei se você já viu isso nas reuniões mediúnicas. Criatura chega extremamente revoltada, revoltadíssima. Rapaz, você começa a dialogar amorosamente com aquela criatura, pouco mais ela se desanda, começa a chorar, aparecem os familiares dela diante dele, aí é que ele amolece no choro. Isso que você está falando é extremamente interessante. Porque qual é a compreensão que nós precisamos ter da reunião mediúnica? Né? É de que são irmãos nossos que foram criaturas que viveram aqui na Terra. E com alguns sentimentos, às vezes um sentimento de revolta, um sentimento de ira, né? E que necessitam ser paulatinamente seduzido através da boa palavra, do amor que a gente externa. Não é apenas a palavra, não é falar apenas não, mas que ele possa sentir a nossa vibração de amor, de paz. Né? E acontece em muitas reuniões quem está dialogando, chega lá dialogar e ele diz, mas quem é você para falar disso aí para mim? E você tem que ter equilíbrio e serenidade para falar disso, né? Tem um caso de um dirigente de uma casa espírita e que um espírito começou a aparecer e ele começou a falar, né? E aí Eu conheço essa história. Quem é você para falar? Você, isso, aquilo. De repente, perdeu a paciência. Né? Veja, né? Então a gente precisa ter a sensibilidade. Ó. Se falou alguma coisa pertinente, vamos reconhecer o nosso erro. Não querer ser superior. Não, meu irmão, ali eu errei, realmente você tem razão. Eu cometi esse erro, realmente não sou uma criatura perfeita. Mas eu estou aqui trabalhando, procurando me esforçar para não voltar a cometer esses mesmos erros.
Não tem criatura perfeita nesse orbe. Então, o que eu quero é que nós possamos ser amigos. Eu estou aqui, eu quero te ajudar, e quem sabe você também não pode me ajudar. Exato. Né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Né? Então, olha, no livro Espírito de Verdade, e você tocou, olha uma mensagem de Eurípides Barçanufo, que trata exatamente do ponto 7, quando ele fala mediunidade e Jesus. É ótimo isso aí, né? É, olha, quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece-se naturalmente de que Jesus foi quem mais honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores na clareaudiência e na clarividência entre Maria e Isabel, José, Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. E confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, um momento inesquecível do Evangelho, quando seus mensageiros convertem os apóstolos em médios falantes na praça pública para esclarecimento do povo necessitado de luz. Como é fácil observar, a mediunidade como recurso espiritual de sintonia não se confunde com a doutrina espírita que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas sempre que enobrecida pela honestidade, pela fé, pela educação e pela virtude, é o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem através de achinquale, tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se esconde sob os veneráveis distintivos da autoridade humana. Porquanto os talentos medianímicos estiverem incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso Divino Mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Olha que responsabilidade a mediunidade. Por isso que a mediunidade sem Jesus não é mediunidade. Porque a mediunidade ela tem que ser praticada com Jesus. Exato. Através do seu evangelho, através do seu amor. Então, o advento do Espírito da Verdade que veio exatamente nos trazer esclarecimento, que veio nos trazer consolação, orientação, mostrando-nos a todos nós da nossa necessidade de confiar em Deus. De confiar em Deus. De confiar em Jesus, porque Ele continua operando, continua trabalhando incessantemente. Mas, acima de tudo, que nós possamos crer na perpetuidade da vida. E que nós não estamos sós. Estamos sendo orientados, assessorados, inspirados por criaturas que nós nem conhecemos, nem sabemos, mas que se propôs a nos guiar, a nos orientar, a nos conduzir por esse caminho bom, para a gente se regenerar, para a gente se transformar, para a gente poder ser uma criatura melhor. Mas que também nós, como bem disse Paulo, né, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E que são testemunhas que vão nos defender, mas outros tantos vão nos condenar. E qual a nossa decisão ante essa situação?
qual a nossa decisão nesta situação que estamos vivenciando? Porque a doutrina espírita, ela vem nos informar, vem nos esclarecer que nós temos um pretérito, a qual não é bom a gente procurar saber, porque é extremamente endividado. E que por maior que seja o nosso trabalho aqui, a gente não vai conseguir liquidar. Você falar nisso, Jair, se você quer saber como foi o seu passado, observe o seu presente. Exatamente. Porque ninguém está aqui sofrendo por acaso. Não. Nada. Absolutamente nada. Não, esse aí é como eu disse a você, Marcos, né? Que a doutrina espírita, ela coloca o dedo na nossa ferida. Verdade. Não é verdade? É. Aí pronto, aí você pronto. Não, eu sou assim, não, eu não sou arrogante, não. Egoísta? De jeito nenhum. Presunçoso? Não, de maneira alguma. Eu não, sou isso não. Não. É porque eu não quero admitir que eu sou impaciente, sou intolerante, né? É como eu disse, né? Minha esposa é a rosa e eu sou o espinho. Então eu tenho que admitir, ó, eu sou um espinho, então eu preciso trabalhar, né? Para tirar esses espinhos que andam ferindo e machucando. Elizabeth botou um comentário aí para o homem que encontra uma mulher que o ama, de verdade, encontra uma grande bênção de Deus. É uma bênção, realmente. É uma grande. A primeira bênção na minha vida foi a minha velhinha, que já retornou à pátria espiritual. Né? E a segunda bênção é a minha esposa, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Minha esposa ela é um bandista, né? Mas ela foi quem me apresentou a doutrina espírita. Ela me apresentou. Uma vez, duas, três vezes. Na terceira foi que eu estou hoje trabalhando. Mas na primeira eu fui, ela me deixou lá. Comecei, abandonei na segunda vez, na terceira não. Na terceira, pronto, eu estou até hoje. Então é uma benção na minha vida. Até porque, Jair, como eu já te falei, religião não salva ninguém. Ninguém. O que salva é o trabalho maravilhoso que as pessoas realizam no bem. E ela não é por ser minha esposa, mas ela faz um trabalho muito bonito. Semana retrasada mesmo, chegou uma amiga dela aqui, isso é Rosa. Por coincidência, o nome da minha esposa é Rosa, né? É uma rosa, né? No meu jardim, eu sou o espinho e as ervas daninhas, né? Aí disse, olha, fulana tá com esse problema assim de saúde, tá numa situação assim. Então ela disse, tá, fulano, eu vou falar com as pessoas. Pronto, já ligou para a dirigente do centro dela, que inclusive essa pessoa parece que é a irmã de uma das pessoas lá, e já saiu falando com um, falando com o outro, falando com um, falando com o outro. Quando chega fim de ano só vê as pessoas chegando aqui. Olha, cadê Rosa? Era um óleo, era um açúcar, era um feijão, ela juntava tudinho, levava lá para a instituição dela, porque ia dar a cesta básica. A dirigente, Rosa, olha, tem uma jovem de 15 anos que já está com 7 meses já de gravidez, pronto, ela já saía daqui, falava com um, com outro, daqui, já saía já, pronto. A banheira, um monte de coisa. Então, pronto, esse é o trabalho, não é questão de religião, não, é questão de amor ao próximo. Exatamente. É isso que salva a pessoa, não é espiritismo, não é catolicismo. Não, de jeito nenhum. É perfeita? Não. Todos nós temos as nossas imperfeições, mas temos as virtudes, então a gente tem que exaltar as virtudes de cada um. Isso é que é importante. Porque todos nós somos criaturas falhas. Vamos cometer erro, cometemos e vamos cometer, mas o importante é aprendermos com cada erro que nós cometemos para não cometer novamente. Então a proposta de Jesus para nós, há 2000 anos atrás, era essa. E a doutrina espírita ela vem nos trazer reviver
essa proposta do Evangelho de Jesus e colocar o dedo na nossa ferida. Porque se nós não nos esforçarmos, a gente vai continuar cambaleando. Então é importante que a gente faça uma reflexão sobre quem somos e trabalhar para mudar essas imperfeições, essas más inclinações que nós temos. Oh, mas eu não tenho paciência e só vem gente na minha frente para me tirar a paciência. Não. Vem pessoas na sua frente para você exercitar a paciência. Um dia desse eu falei com uma amiga dela, disse, Jailson, eu não peço mais a Deus que me dê paciência. Porque quanto mais eu peço a Ele, mais chega problema para me tirar a paciência. Eu digo, não. Essas situações são exatamente para você começar a exercitar a paciência. Então, Deus, como é que Deus age na vida de cada um de nós? Né? Através de situações, através de pessoas, nos alertando, nos mostrando que nós precisamos melhorar. Olha, precisamos melhorar aqui, a paciência, a intolerância, o desrespeito, o amor para com o semelhante. Então, todos os dias nós vamos vivenciar alguma situação que vai nos alertar, vai nos chamar a atenção. Então, Deus está presente na nossa vida todos os dias, todos os momentos. Ela disse, não oro mais, Jesus, não peço mais a Deus paciência. Eu digo, então, não peço. Então, porque você precisa exercitar. Então, essas tribulações são para você começar a exercitar a sua paciência. Não tem jeito. Como é que eu vou... como é que eu vou aprender a viver a vida? Né? Se eu viver uma vida só de bonança, de tranquilidade, não, nós temos que ter as turbulências. E isso Jesus deu testemunho para a gente. Foi verdade. Ninguém vive ou vivenciou o que ele passou, ninguém. Por maior seja a nossa dificuldade, as nossas penúrias, ninguém passou o que ele passou. Como testemunho do seu amor para conosco, mostrando, por maior que seja a sua adversidade, não desista, persevere na fé e na confiança em Deus. Guarde a calma, a tranquilidade, perdoe. Não guarde mágoa, não guarde ódio, não guarde rancor. Essa é a mensagem que ele deixou para nós. Naquele momento de sofrimento. A mensagem e o testemunho. Agora, se nós não compreendemos, então não tem jeito. Eu acho, Jair, que a gente compreende, a gente não quer aceitar. Também, tem muitos que compreendem, mas não aceitam. Né? Porque quando você... É muito fácil você dizer, tenha paciência, Marcos, tenha paciência, Marcos. Mas quando vai para você aí... tira o cavalinho de banda. Pois é. Mas é verdade. Mas, ó, você colocou um ponto importante. 2 pontos. Primeiro, muitas vezes a gente não faz esforço para isso. E muitos se esforçam, né? Mas vem sempre aqueles... Ih, rapaz, mas olha... Já isso agora só porque é espírita, tá pensando que quando morrer vai ser Allan Kardec, vai ser o Chico Xavier. Né? É porque me conhece, sabe que eu era um cara impaciente, sabe que eu era um cara bruto, ignorante. Né? Sabe que eu bebia, que eu fumava. Né? E mudei, como eu estou começando mudei meus atos a partir do momento em que eu comecei a compreender a doutrina do espírito, porque eu estava fazendo mal a mim mesmo. O cigarro, a bebida estava fazendo mal, a impaciência, a intranquilidade estava fazendo mal a mim. Então, como eu comecei a me amar, então eu comecei a mudar. Né? E quando você começa a mudar, a pessoa começa a perceber que você... Então, já vem as críticas, mas isso é absolutamente natural. Mas isso é natural. Porque provém daquelas pessoas que não fazem esforços para se mudarem. E quando vê alguém, seja em qualquer religião, não seja, eu falei de mim, a exemplo, por exemplo, mas em qualquer religião, porque não, mas falando agora só porque vai para a igreja católica, agora é comungando, agora, e ciclano porque vai para a igreja protestante agora, o pastor está...
Mas é isso, rapaz. Está fazendo esforço para se melhorar, para sair do caminho largo, da porta larga que está levando à perdição. Deveria era agradecer a Deus, né, Jair, pela Pois a é, eu digo, melhor. ó rapaz, que bênção né, que fulano, né? Como às vezes eu estava falando com um amigo meu, e umas pessoas que eu conheci, não estou na igreja protestante, eu digo, rapaz, é uma bênção, graças a Deus, mano. Porque eram as pessoas que, se continuassem vivendo a vida que não era. Semana passada, minha esposa, o tio da minha esposa desencarnou, aí chegou a tia dela, chegou uma prima, eu perguntei, e cadê fulano? Ah, já isso agora, um jovem, 17 anos, jovem, ah, já sei lá, agora está na igreja, ela disse até o nome da igreja, eu digo, é uma bênção, que coisa boa. Essas igrejas, elas têm bons projetos para quando colocar os jovens para estar visitando abrigos, entendeu? Tem sempre uma atividade para essas não estarem na rua, não estar com a mente vazia, não pensando besteira. Exato. Então isso é importante. Não importa a religião, importa que você procure se conectar com Deus, se conectar com Jesus, muda seus atos, suas atitudes, seus pensamentos. É isso. É isso. Não é questão de ter religião A, B ou C, mas é de uma pessoa religiosa, ter religiosidade. Isso é que é importante. É Então isso verdade. foi que Jesus deixou do seu legado para todos nós. Então a sua grande mensagem é tão simples e que nós encontramos tão grande dificuldade para Eu vou ler praticar, que aqui, é amar uns aos outros. Pois não, pode ler, Marcos, por eu vou favor. ler os comentários aqui, viu? Já Altair, ele diz o seguinte: saiba as palavras, com relação a você, saiba as palavras. É disso que o ser humano necessita, principalmente nessa pandemia. Aí a nossa irmã Elizabeth diz: eu fui Elizabeth. muito humilhada, eu fui muito humilhada para quebrar o orgulho e olha que acabou, que quebrou depois, pois é deixa eu ver aqui que eu me perdi, pois Uhum. é Eu um compreendi. defeito, Uhum, pois eu é um compreendi. defeito, não tenho mais, graças a Deus, Elizabeth. Jesus na nossa vida é transformação. Como Paulo de Tarso, grande transformação. Com certeza, Elizabeth. Quando a gente bota Jesus em nossa Sei. vida e a gente procura seguir, trabalhar como Jesus trabalhou, amar como Jesus amou, a gente esquece de estar falando mal de um e de outro. Nossa, minha querida irmã Elizabeth, deve ter doído muito, machucado muito, não, minha irmã? Pois Você é. deve ter chorado muito, né? Mas valeu a pena, não valeu? Passar por essa humilhação para, né? Que você exterminou algo que te fazia mal. Então valeu Poxa, aquelas noites de angústia, de choro, né? De tristeza, é verdade. né? Se a nossa irmã quiser fazer a prece, já, a gente coloca ela, né, Com Elizabeth? certeza, com certeza. Se ela quiser fazer a prece final, né? A gente tá, vou fazer os comentários finais, né? Pra Pois gente é, já, né? Já são, né? Já 9 horas já, né? Então, já. já pronto, o tempo voa, né? Então, pois é, meu irmão, mas valeu a Rapaz, pena. o papo tão bom, esse papo tão bom, que a gente Que a não hora dá passa que a gente nem. nem percebe, né? A gente nem É, percebe a hora, né? A hora passou assim de uma forma tão boa, né? Então, mas antes, valeu a antes, pena, antes do seu né? comentário, eu vou ler o último comentário aqui de Eva, viu? Pois não, à vontade. Conheço umas pessoas que levavam suas vidas totalmente desregradas pelos vícios e que mudaram totalmente quando se tornaram evangélicos. Olha que coisa boa essa. Pois é, rapaz, né? Pronto. A nossa irmã Então, Elizabeth disse que aceita fazer a teste aí. olha que coisa boa. Pois é, Edson, isso é muito bom. Então, não importa aonde fulano, ciclano, beltrano, não importa a religião, né?
Então, muitas criaturas, elas são realmente resgatadas, saem dos vícios, das drogas, do álcool, da prostituição, do jogo, entendeu? O que é pregado para eles não é o que nós pregamos aqui. Ainda há a conceituação. Olha, que coisa boa. Olha ela aí. Boa noite, minha amada. Que bom que você está aqui conosco, né? Obrigado. Então, Eton, né? Então, mas esse é um trabalho que precisa fazer. Todos nós que aqui estamos, nós estamos com entendimentos diferentes. E o nosso processo de evangelização tem que ser diferente. Nem todos compreendem a doutrina espírita, mas quando vão à Igreja Católica, compreendem e se sentem bem. Isso é importante. Outros compreendem a verdade e se sentem bem dentro da Igreja Protestante, seja ela quais forem. E ali se abraçam e fazem os seus cultos, e fazem as suas orações, os seus cantos, as suas músicas. Ótimo. Outros vão para a Umbanda, não importa o lugar, o que é importante é que você seja uma criatura do bem, que você saia do mundo da perdição e entre para o mundo da glorificação. Meu querido irmão Marcos, eu só tenho a lhe agradecer, viu, por esse honroso convite, por mais esta oportunidade de trabalho e de aprendizado. Agradecer a você, agradecer a nossa querida irmã que chegou aqui agora, e a todas as senhoras e senhores que aqui estiveram presentes, né? Agradando a atenção, o carinho, o respeito, os comentários que agregaram muito ao nosso aprendizado, né? Mas eu quero agradecer, queremos agradecer, né? Porque eu não estou só. Nós queremos agradecer, acima de tudo, a paciência, a sua paciência, Marcos, Elizabeth, e a paciência de cada uma das senhoras e de cada um dos senhores que se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muita paz a todos. Jair, eu que agradeço. Agradecemos, Jair. Muito obrigado mesmo. Eu tenho dito sempre, essa pandemia, ela me permitiu, me proporcionou tantos irmãos maravilhosos que eu não esperava. Elizabeth. Também. Elizabeth. Eu também não esperava. Coisa linda. Quantos irmãos que parece que eu conheço há anos. É maravilhoso. E a gente está assim, junto, parecendo que está numa mesa, batendo um papo, tomando um café, falando de Jesus. É maravilhoso, né, irmãos? É bom demais. Maravilhoso. E irmã, faça a festa. Os trabalhadores da última hora, gente. Eu vou fazer oração ou vocês? Eu? Senhora, por favor, nos brinde com a sua oração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento. Como é bom falar com irmãos que o amam como eu o amo, Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo. Esse ar purificador, o oxigênio que é de graça, que muitas vezes nós nem respiramos da maneira exata, da maneira certa. Que ao respirar profundamente, esse oxigênio entra, vai limpando, oxigenando nosso pulmão, nosso cérebro, nosso sangue. Esse oxigênio que ele é capaz de tirar uma dor de cabeça se a gente respirar de uma maneira certa. E hoje, Senhor Jesus, tantos irmãos estão nos hospitais, em suas casas, como o nosso irmão Wilton e muitos outros irmãos, Eugênio, que passou por esse vírus terrível, ceifador, mas transformador. Tanto para quem fica, como para quem vai para a pátria espiritual. Ó Senhor Jesus, permita aos espíritos
espíritos consoladores, a equipe do nosso amado Dr. Bezerra de Menezes, que vá aos hospitais, nos lares, onde estiver irmãos doentes, não só da Covid, mas outras doenças. Muitos irmãos que, por os hospitais estarem lotados, e suas doenças graves, como um câncer, como alguma operação que teriam que fazer, não estão podendo porque os hospitais estão lotados. Oro, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos trabalhadores da linha de frente, os nossos médicos, enfermeiros, aqueles que trabalham na área da limpeza dos hospitais, aqueles que trabalham com tudo no hospital, na área da limpeza, lavar as roupas dos hospitais, aquelas copeiras que vão levar o alimento para os doentes. Ó Senhor Jesus, os dê força, os dê proteção, ó Pai, os abençoe. Que cada um nesse momento sinta uma energia que vem de cima e que entra neles e vai transformando isto em força, em coragem, em proteção. Que eles sintam essa bênção agora, que eles digam um para os outros: nossa, eu senti algo tão bom, parece que Jesus passou aqui. E o outro fala para o outro: eu também senti. Porque o Senhor, ó Mestre Jesus, e essa nossa espiritualidade amiga, nossos mentores espirituais, se nós abrirmos o nosso coração e tivermos uma fé do tamanho da sementinha de uma mostarda, nós já movemos montanhas. Creiam, irmãos, creiam que Jesus e a espiritualidade toda, amiga, só está esperando por um pedido, e um pedido de fé. E a todos os irmãos que foram para a pátria espiritual, ou aqueles que ainda não encontraram socorro, porque não conseguem enxergar tamanho desespero de ter deixado a família, socorra-os, Pai, que um anjo amigo esteja ali o abraçando e o leve para o hospital espiritual. Senhor Jesus, nesse momento eu peço agora, entre com Maria, sua mãe, a nossa mãe. Mãe, eis aí o seu. Cubra nossos lares, os hospitais, a cada cantinho desse planeta onde tiver um irmão, que ele seja coberto com o seu manto sagrado de amor. Ó Maria. Sheila, nossa querida Sheila, presenteie os meus irmãos com uma rosa de luz neste momento. Abençoe o nosso irmão Marcos, a família dele, a casa dele, os proteja de todo o mal desse mundo. Ao irmão Jailson, essa mulher, essa esposa, essa bênção, essa rosa. Abençoe os filhos dele, abençoe o lar dele. Tudo que esses dois irmãos tocarem de hoje em diante, seja abençoado e curado. Obrigado, Pai. Senhor Jesus, abençoe a todos que estão assistindo neste momento. Entre nas casas de meus irmãos e os abençoe com seu amor. E Maria, sua mãe,
cubra todos com seu manto de amor. Obrigado por este momento, de estar com meus irmãos, falando de vós. Gratidão, irmãos. Gratidão, minha irmã. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. A todos que estão assistindo e que vão assistir depois essa live. A todos, cure. Uma pequena mensagem. Existem pedras no caminho, sim, mas as flores são em quantidades bem maiores. Muita paz, sim, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Deus abençoe, um abraço a todos de Campinas, São Paulo. Muito obrigado. Gratidão por esse momento, essa oportunidade de trabalhar para Jesus. Amém. Junto a você. Muito obrigado. Jesus abençoe. Muita paz a todos.